mundo está completamente doido com essas informações sobre essa nova lei. Que na verdade é um projeto, não é mesmo? Não é nenhuma lei ainda. E o pessoal já está até comprando passagem para viajar com os cachorros sem nem saber se vai dar certo. Então, a gente veio falar sobre isso porque tem tido muita confusão. Meus clientes mesmo estão bem confusos e as pessoas nas redes sociais espalhando muitas fake news a respeito disso. E tem feito as pessoas gastarem dinheiro à toa, não é mesmo, Catarina? Nossa, com certeza. Não, e o primeiro ponto que eu acho que realmente é importante é que não é uma lei ainda, não ainda, mas um projeto de e cada avanço tem que ser comemorado, mas claro, não como, ai meu Deus, foi aprovado, todo mundo compra passagem, e ai meu Deus, é só comprar um assento a mais e aí pode ir. Também já tive pessoas que me procuraram, que compraram um assento a mais, às vezes até dois, tá? Porque para Nossa, animais de transporte, e aí liga para a companhia e adivinha, ainda não pode, né? Então, é um projeto de lei, o nosso sistema legislativo aqui no Brasil, ele é bicameral, então começou na Câmara o projeto de lei, beleza? Foi aprovado, vai para o Senado, que então, quando foi aprovado, que surgiu, né? Surgiram as notícias, foi aprovado pelo Senado, e aí vira aquela loucura, uma loucura boa, tudo bem, mas desde que saibam que ainda não está valendo, tá? é. Então, esse é um ponto muito importante. Ainda não é uma lei, mas se tudo der certo, vai vir a ser uma lei logo logo. E aí essa lei, Joca, o que ela vai envolver? Quais serão as vantagens para quem tem cachorro, principalmente? Porque os outros pets acaba que a gente consegue levar na cabine com mais facilidade, né? Gato, roedores, né? Mais tranquilo de levar por causa do peso. Então, justamente, esse já é um aspecto importante, porque a lei, o projeto de lei, ele diz o seguinte: é um projeto de lei voltado para animais de estimação, mas aqui nesse nosso assunto da lei Joca, entende-se por estimação animal, de estimação, só cão e gato. Então, mais ou Ah, menos, calopsita, coelho e tudo mais, ficaram de fora, tá? Então, esse hum. é ponto importante porque, poxa vida, dentro das bolsinhas ali que as companhias atualmente já deixam que viajem na cabine, um coelhinho não pode, uma calopsita não pode. E aí muitas vezes a gente acaba tendo que procurar o judiciário para isso, né? E novamente nesse projeto de lei não incluiu esses animais, infelizmente. Só Nossa, cães e gatos. Num primeiro momento, falando ali, abrangendo todos os animais, então, todos os animais não, todos os tamanho, peso e tudo mais de cão e uhum. gato. E aí depois, quando vai para o Senado, que então foi aprovado, retira-se ali qualquer peso e coloca o seguinte, olha, as companhias elas vão ser obrigadas a levar, mas na cabine ou no porão, aí vai ficar a cargo de cada companhia e a agência reguladora, que é a ANAC, que vai dizer quanto de peso, por exemplo, qual a espécie, raça, enfim, além da companhia aérea, tá? Então, tem esse detalhe importante, porque ainda coelho, por exemplo, fica fora dessa, por mais que a gente saiba que tem muita gente que tem, né? Nossa, então, mas tem uma forma de levar quem tem pets silvestres como suporte emocional. Então, suporte emocional. Ó, esse é um outro. Tudo é importante, né? Mas isso é uma coisa que chamou muita atenção, porque o projeto de lei, até um. Seu som pausou. Pausou? Agora Tá. voltou. Voltou. Beleza. Então, nesse projeto de lei, quando ele veio ali da Câmara, não fizeram menção a suporte emocional. Hum. Mesmo coisa. É animal de estimação aqui, cão e gato. Então, não fizeram menção ao animal de suporte emocional. Lá no Senado, fizeram menção ao animal de suporte emocional, mas dizendo o seguinte: não se equipara com cão de serviço. Não se equipara com cão guia. Fica a cargo de cada companhia dizer se leva ou não. Como leva esses animais? Hum. Então, mesmo, por exemplo, um coelho, se for animal de suporte emocional, nem por essa lei JOC estaria regulamentado, teria qualquer direito ali. Não, ainda não, infelizmente. Nossa, infelizmente eu pensei que fosse para todos os pets, olha só. Uh-uh. Conversa importantíssima essa nossa. Cão e gato, por enquanto. Mas assim, todo o avanço, seja dessa lei aqui que fala de cão e gato nesse primeiro momento, é importante, né? Porque hoje a Uhum. gente vive. O Brasil não tem nenhuma lei específica, nem mesmo para cão e gato. Então, que comece por eles. E aí a gente Sim. vai avançar. O que a gente tem são regulamentações, portarias que vêm da ANAC,
a ANAC deixa para as companhias dizer o que leva e o que não leva, e aí a gente fica nisso, né? E aí ter uma lei federal, sem dúvidas nenhuma, vai ajudar e vai ajudar muito, tá? Uhum. É. Vamos então, a gente já entrou falando aqui na live do É, assunto. Para quem investe depois, de repente não sabe, eu acho que todo mundo sabe, né, o que aconteceu, mas só para a gente pontuar da onde vem essa lei Joca, porque ela foi criada, né? Esse projeto foi criado, da onde vem esse barulho todo, né? uhum. Pausou de novo o som. Para mim tá cortando, Agora peraí. voltou. Agora voltou. Voltei Voltou, 100%. voltou. Uhum, 100%. Desculpa, você tá. Da onde que vem? Né? E o Imagina, porquê. isso, da onde vem, explica pra gente, por favor, da onde vem, né, por que agora é, decidiram, né, tem uma luta toda por trás, aí todo um trabalho para que isso seja aprovado por causa do que aconteceu lá com o Golden Retriever Joca, né, no passado. Né? E na verdade, olha, veja bem, é um projeto de lei que foi criado lá atrás, em 2022, quando aconteceu aquele episódio terrível com a Pandora. Não sei se você lembra, foi a Pandora, Uhum, sim. se eu não me engano, né? Que escapou ali, ficou no aeroporto por um tempão, graças a Deus foi encontrado. Mas esse projeto de lei ele surgiu lá atrás. E lá atrás ele regulamentava sobre todos os transportes, então seria aéreo ou mesmo, por exemplo, depois do que aconteceu com o Joca, meu Deus do céu, né? De todo aquele erro no transporte. Então, se eu não me engano, ele sairia de Guarulhos, iria até Mato Grosso, Sinop, né? E foi parar lá em Fortaleza, para então Uhum. o tutor dele ter alguma notícia do animal. Volta para São Paulo e acontece tudo aquilo. Aí veio essa questão do Joca, direcionando essa lei não para todos os setores ali, para todo o meio de transporte, mas para a parte aérea, né, de avião. E Sim. aí que fizeram esse projeto de lei que da Câmara veio para o Senado, que então a gente está como está hoje. Você vê como demora, né? Porque aí tem muita gente que me pergunta, mas quanto tempo para, enfim, valer de fato? Quando que vai começar a vigência dessa lei? Demora, demora. E tem que analisar bem a prioridade da Câmara, se é essa. Por isso que a parte eu falo que né, tem força, a gente tem que continuar cobrando, para então ser continuar sendo uma prioridade. E aí, nesse ponto, pessoal, que é assim uma coisa importante para todo mundo pensar, né? A lei ainda não foi aprovada. Então, nós ainda precisamos encontrar outras saídas para conseguirmos levar nossos pets de peso acima de 10 quilos. Mesmo os que não têm 10 quilos, muitas companhias elas colocam todas as dificuldades possíveis para que a viagem ocorra. E aí, nesse ponto, nós vamos trazer aqui algumas soluções também, né, doutora Catarina, para que possa ajudar quem precisa ou quem deseja viajar com seu pet de avião, sejam viagens nacionais ou internacionais, porque a gente tem uma opção que é cão de suporte emocional, que é do que a gente vai tratar aqui hoje. Ô, Flávio, só um detalhe, eu não sei por quê, tá? Mas eu recebi aqui de uma amiga minha que falou pra mim: ah, a live já começou? Não tá aparecendo no meu perfil. Não acredito, sério. Sério. É, sério. Gente, Enfim, eu deixo aqui, depois eu compartilho, ou você prefere que a gente. Que eu comente? o Enfim, pessoal está entrando aqui. Pede para ela entrar por aqui, então, se ela puder, por favor. vou compartilhar aqui, peraí. Ai, Faz. ai. Daí fica assim, né? Depois eu compartilho, ela vai ficar gravada, daí eu compartilho com você e você coloca no seu feed e eu vou compartilhar no YouTube também. Isso não é a primeira vez. Certeza que eu tô fazendo alguma coisa errada. Normal. Tudo bem. Não, eu acho que é bug do sistema, porque sempre acontece algum problema, é impressionante. E tá de sacanagem, né? Uma hora. É, tecnologia, né? Verdade. Faz parte. Mas enfim, por favor, eu tava focada aqui. Não, tudo Fala de. bem. Então, quais são as alternativas que você traz para quem precisa e quem deseja, né, viajar com seu pet e que foge dessas regras que são instituídas pelas companhias aéreas?
Aí, nesse quesito, e volto aqui em relação a coelho, por exemplo, outras espécies que não cães e gatos, ou aqueles animais que não cabem naquela bolsinha minúscula da companhia aérea, Uhum. Isso. a gente precisa do auxílio do judiciário que está ali para suprir essa lacuna específica daquele caso específico, se é que existe Uhum. propriedade. Então, tem muita gente que me procura e diz o seguinte: ah, eu tenho um animal, um golden, tá? Como o caso do Joca aqui. Tenho um Uhum. golden, um animal de grande porte, quero que ele vá comigo na cabine. Ok. Eu falo que o advogado, a gente não está aqui para dizer só o que o nosso cliente quer ouvir, infelizmente, né? Quem É. dera se e aí, o que eu tenho que ponderar? É um animal de esporte emocional ou é um cão de serviço? Porque, infelizmente, grande parte das companhias não levam. Se eu não me engano, para voo nacional, só a Latam faz esse serviço, a Azul e Gol não mais. Então, é um cão de serviço, e aí você não está conseguindo, em razão disso, levar, né? É um cão de suporte emocional, é um coelhinho de suporte emocional, uma calopsita, um gato, enfim. Ou esse animal tem alguma questão de saúde que o impeça de viajar no porão, né? Aí Uhum. sim eu que a gente poderia pensar na parte judicial. Não adianta eu só entrar com uma ação e falar, olha, tenho dó, então por dó não quero que vá. Bem que eu gostaria Uhum. muito, mas seria entrar e perder, né? É. Então, para quando existe alguma dessas questões, saúde do animal ou a saúde do tutor que está realmente sendo violada pela companhia aérea, a gente consegue o auxílio do judiciário para isso, tá? Uhum. Nos demais casos, quando a gente fala ainda de animalzinho de estimação, apenas, né, não é um animal de esporte, não é um animal de serviço, ou é um animal que está 100% saudável, ainda tem muita resistência, infelizmente. Uhum. Então, tem essa parte do judicial, e com essa lei que, se for aprovada nos moldes ali que o Senado colocou, que modificou, por mais que eu ache muito legal e todo avanço é um avanço significativo, a gente tem que comemorar, mas não vai mudar muita coisa. Porque se é a ANAC que vai regulamentar, e se ela continuar regulamentando como ela faz, deixando a cargo das companhias de dizer sim ou não, É. baixa, né? Então, enfim, me preocupa um pouco, mas ainda é esse cenário que a gente tem, Se infelizmente. é um animal que tem algum problema de saúde, fica mais fácil de conseguir. Ó, eu não diria que fica mais fácil, mas, por exemplo, não é um animal de esporte, não é um animal de serviço. Ah, é um animalzinho, por exemplo, é um pug braquicefálico. Uhum. As próprias companhias não aceitariam esse animal no porão, né? Como Ah, carga viva, o veterinário não libera. Então, aí nesse caso, teria que judicializar visando aqui a saúde do animal. uhum. Muitas vezes é um animal de suporte e é um animal que tem alguma questão de saúde, levado em consideração igual, Ah, tá? Porque, enfim, ah, eu estou de mudança para outro país. Vou como se não for de avião? Meu Deus, né? é. Aí essa alternativa, realmente. Tá. Uma outra Tá, dúvida também. Oi, perdão, perguntar. pode falar. Não Pode pode falar. dizer. Eu que Não, já quero falar tá, isso. não, pode continuar para seguir seu raciocínio. Eu ia te falar o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção também nesse projeto de lei, e que na verdade me chamou a atenção, me preocupa, mas que eu acredito que a gente ainda tem a solução, que é sobre os treinamentos, animais educados, animais que são adestrados, sabe? Uhum. Porque não faz menção. Por mais que a lei ela venha para regulamentar em termos, né? Mas para fazer ali, olha, isso aqui precisa ser feito. Quem vai regulamentar é a ANAC, e é a ANAC que pode trazer uma obrigação aí de um treinamento, mas ficou muito vago. É. Então, eu vi nessas fake news aí que aparece, né, nas Uhum. redes sociais, muita gente falando assim, ah, mas e se eu tô num voo de 10 horas e aí um animal ataca? Mas não é um animal treinado, porque se ele for treinado, ele não vai atacar ninguém. É por isso que o Uhum. cão-guia pode ir em cima. Porque tem lei federal? Sim, mas também porque ele é muito treinado para estar ali onde ele está, né? É. Sabe ser educado naquelas condições ali. Então, Isso isso que é é a importante. minha maior, essa foi a minha maior preocupação. Quando eu vi esse projeto de lei, as pessoas comemorando como lei já aprovada, inclusive, né? Por isso que eu queria fazer a live com você já, assim, desde que aconteceu. Uhum. É essa ilusão, né, que cria na mente das pessoas de que os cães podem frequentar qualquer lugar porque eles são fofos, lindos, anjinhos de Deus.
E é uma romantização que existe em cima dos pets em geral, mas mais os cães, porque os cães eles estão mais próximos de nós. Eles saem com a gente de casa e podem frequentar vários lugares que são pet friendly, principalmente hoje, né? Aqui em São Paulo, principalmente, tem muito lugar. Todos os Uhum. shoppings só aceitam pets, hotéis, restaurantes e cafés. Mas o que tem acontecido, que eu tenho visto acontecer também, ocorreu esse fenômeno de repente, todo mundo começar a aceitar cães, e agora eu vejo o caminho contrário. Eu vejo vários estabelecimentos tirando suas plaquinhas e não aceitando mais. Até esses dias eu até coloquei nos meus stories um videozinho eu tomando água de coco com a Duna, que é uma husky. A Duna é extremamente educada, minha aluninha desde 3 meses de idade, mas o cara da banca de coco, assim, ele estava muito estressado com a gente lá. Ele não via a hora de a gente sair dali. Ele ficava toda hora. Ah, pronto, moça, você vai querer mais alguma coisa? Você quer mais alguma coisa? Posso te ajudar mais alguma coisa? Tipo assim, sai daqui. Porque... E aí eu Uhum. falei, né, pro ajudante dele depois, eu falei, nossa, ele não gosta de cachorro, né? Perguntei pro menino, né? Ele tem medo, foi atacado. Daí ele falou que é porque tem muita briga de cachorro ali. Tem muito Ai, que cachorro que ataca crianças que estão ali na barraquinha dele tomando água de coco. Às vezes tem uma família com carrinho de bebê. Então ele falou, ele já presenciou tantas coisas horríveis de cães mal educados ali, não educados, né, fazendo coisas ali, bagunçando tudo, que ele não gosta mais. Então quando alguém chega para comprar, ele já meio que atende de qualquer jeito, sai daqui, vai embora. E Ai, que isso é triste. um grande problema, porque é isso, a gente lutou tanto para conseguir esses direitos, para ficar com os cães em toda parte. E Uhum. agora, né, os estabelecimentos não querem mais os cães. E é o que acontece com as companhias aéreas, né, doutora Catrina? Aí você pode. Eu trouxe esse viés para a gente fazer uma analogia agora. Por que as companhias aéreas são tão resistentes em aceitar cães? É, não, mas com certeza. E na verdade, até em relação a suporte emocional, tinha algumas companhias que levavam, se eu não me engano, até o final de 2023, tá? Uhum. Pararam de. Eu acredito que seja justamente por isso. Acontece. Eu já vi um caso, alguma reportagem de um animal de suporte emocional que mordeu o próprio tutor. Quer dizer, meu Deus, não tinha É, né? adestramento nenhum, né? Não tinha adestramento nenhum. E aí, a gente está falando de uma viagem, viagens longas ou mesmo viagens aqui de 1 hora, 2 horas, Uhum. em perigo. Por isso que a importância aí do treinamento, sem dúvidas nenhuma. E mais do que isso, né? Eu falo de treinamento e eu preciso treinar os meus. Toda vez que eu estou atendendo algum cliente, eu falo, olha, precisa treinar os animais. Os meus começam aqui a latir de um tanto que parece que fala de propósito. Para eu não começar a latir agora, né? Mas enfim, é animal e para o tutor, né? Porque vão se conhecendo mais, se conectando mais. E eu falo isso porque eu vejo dos meus clientes, quando tem animais adestrados, treinados, meu Deus, vão muito mais tranquilos, menos ansiosos assim para uma viagem, porque já sabem como que esse animal, o que que esse animal tem a fazer. Por exemplo, uma das questões que eu vejo que é a preocupação de muita gente que não gosta de animal. E tem gente que não gosta, tá? Não é, É. eu tenho alergia. Não, eu não gosto, não E a quero gente sentar tem no. que respeitar, né? Justamente. E a questão dessas pessoas, que eu vejo assim, a preocupação é: e se fizer xixi com cocô ali? O que que faz? Mais um animal treinado, muitas vezes, ele já sabe que ele vai passar aquele tempo ali, então ele sabe que ele não pode fazer determinadas coisas ali, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que, tudo bem, faltou no projeto de lei, mas que a ANAC pode regulamentar. Se vier vir a acontecer de aprovar, quem sabe colocar aí essa questão do adestramento, do treinamento de forma obrigatória. É. Isso vai ser Até muito. porque se fizer dessa forma, eu acredito que aí as companhias vão abrir mais as portas quando elas começarem, e aí é um processo, né? Elas começando a receber cães mais educados, começando a ter menos problemas, é que elas vão começar a facilitar o processo. Então é um processo que pode demorar aqui anos. Claro, claro. E um detalhe que eu falo também do treinamento, a gente, principalmente aqui como advogada, chega muito tutor para mim e fala: ai, meu animal, eu não quero levar o animal embaixo, não quero levar o animal como carga viva, porque meu animal é muito ansioso, não fica na caixa de jeito nenhum. Mas, se você for analisar bem, falta ali um treinamento para estar dentro da caixa também. Porque se for só essa É. questão
dó, não quero levar. Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer. E não adianta querer enganar, não tem mesmo, tá? Hum. Se não é um animal de suporte, não é um animal que tem alguma condição ali, talvez seja importante adiar essa viagem, se for possível, e treiná-lo para ficar bem, onde quer que seja na cabine, seja embaixo, tanto Né? faz. Tem que estar bem. Porque mesmo na cabine, com coleira e guia, se não é um animal que está preparado para aquilo, poxa vida, é colocar o animalzinho ali em estresse total, se já é estressante até pra gente, né? Ele vai ficar estressado, exatamente. E aí, se o cachorro tiver alguma tendência à reatividade ou agressividade, ele vai atacar o primeiro que tiver para até dispersar essa frustração de estar naquele ambiente controlado que ele não foi treinado para estar, né? Com certeza, com certeza. É. Por isso que o adestramento é imprescindível, né? Para quem deseja levar, né, seus pets para viajar. E não só de avião, pessoal, de carro também. Porque muitas Claro, vezes, né? É ônibus, carro. Os cachorros, muitas vezes, eles nunca andaram de carro. Aí a pessoa coloca o cachorro no carro para, tipo, andar 4 horas até o litoral, coitado. coitado, né? Vai todo ofegante, a viagem toda. Vomitando, passando mal. E até um detalhe, que se a gente tem uma lei que passa a vigorar, por exemplo, né, falando de animal na cabine. Ah, então pode animal na cabine. Claro que as companhias vão regulamentar ali, podem quantos animais por voo, por exemplo. Ah, pode 9, Uhum. pode 5. Ok, mas vamos considerar cães, coleira e guia sem adestramento. Um cão que não é reativo com pessoas, mas é reativo com animais, e ali vai ter Uhum. esse contato. Então, assim, a questão de animal na cabine ela é bem mais complexa. Por mais que a lei aqui coloque e joga para a ANAC novamente regulamentar. Mas esse é um ponto muito importante. Até por isso, Flávia, que eu falei, eu preciso fazer essa live realmente com você, porque essa parte do adestramento é uma coisa que me preocupa e que tem que ser feita, né? Se a pessoa vai viajar, se ela pretende ficar viajando, tem que ser feito. Inclusive para ônibus e carro também, como você falou. Inclusive É. os meus. E até os clientes aqui da doutora Catarina, né, que estão assistindo ou que virem a assistir essa live, muitas Uhum. vezes seus clientes entram em contato, né, comigo, não só os clientes, Sim. né, em geral, na verdade. Às vezes eles entram em contato comigo e com outros adestradores também. E é muito o que eu falei lá no começo. É a impressão, não sei, assim, é muito uma ilusão. É aquela mesma ilusão do nutricionista, que se eu fizer uma consulta com o nutricionista, eu já vou sim, me sentir mais magra. Uhum, sim. Não, assim, tem toda uma jornada, tem todo um processo. E o adestramento é a mesma coisa, né? Então, não é só, às vezes, não é só eu conversar com a pessoa, às vezes a pessoa só quer conversar comigo. Posso te ligar Uhum. para perguntar alguma coisa? Tipo, não, a gente tem que fazer um trabalho, eu tenho que entender primeiro, né, o que está acontecendo, como é o seu cachorro, qual é a personalidade dele, qual é a sua personalidade. E geralmente as pessoas têm que mudar com relação aos cães. Então, isso no nosso trabalho, né? A gente trabalha com pets, a gente vê isso o dia todo dia. Geralmente, os pets, na verdade, eles estão ali na deles, respondendo ao ambiente, respondendo à forma como eles são tratados. Uhum. E aí, se a pessoa não tem o mínimo de firmeza, o mínimo de obediência com aquele animal, o mínimo de hierarquia, não precisa maltratar, não precisa nada de maus tratos, mas precisa ter um respeito e uma obediência do animal. Não tem como esse animal entrar no avião. E passar ali horas, né? Não tem Viajando. condições. Ah, ele pode ser o cachorro mais fofo dentro de casa, que te dá muito amor e carinho. Não importa. Ele não está acostumado a estímulos externos, ele não está acostumado a todas as variáveis que um ambiente com muita gente oferece, ou até, às vezes, não é nem socializado com outros animais. Isso é um ponto É importante. muito importante. Então, não é nem tudo bem se ele não frequenta a creche ou se ele não quer ser super, hiper amigo e vereador do bairro dos cachorros. Não é isso que a gente fala, né? Mas, Aham. minimamente, um animal que ignore outros cães. Um animal que Sim, não sim, sim. ataca, que não liga para outros cachorros, que ignora completamente outros cachorros, é um animal super educado que provavelmente não vai dar trabalho no avião se passar um cachorro perto dele. Uhum. E E não até só no avião, né? No embarque também. E até outras espécies, né? Porque, poxa vida, pode ter um gato, pode Pode ter ter um um gato. coelho dentro da mesma aeronave. Uma E ave, né?
E até sobre uma questão que muita gente me pergunta, que é, ai, mas muita gente me pergunta e eu vejo assim que é muito da resistência ali das companhias. Ai, não teria como colocar um animal, por exemplo, de grande porte dentro da aeronave. E não só poderia, como isso já acontece com os cães-guias que são treinados, né? Né? Então, pode, eles têm sim essa capacidade, mas eles só não querem. E aí bom, você sabe, né, Flávia, mas eu sempre coloco como imprescindível essa questão do adestramento, mesmo para animais de esporte emocional, por exemplo, que eu realmente acredito que seja importante. Os meus, se fossem viajar na cabine de uma aeronave, por exemplo, sem dúvida nenhuma, teria que adestrar. Não, os meus para sair de casa tem que adestrar. A Eles gente já tem que conversar. Depois a estão gente conversa. então, os dois já estão Depois da reprovados. live a gente conversa pra ninguém ficar, né, achando aqui que eu Paulo Ferreira espeto de pau. Menina e é cachorro, é gata, é muito, muito bicho. Mas é bom, É. né? Como é com os gatos? Os gatos também têm essa dificuldade, considerando que eles têm um peso mais leve, né? Então, Já cabem na caixinha, né? Que as companhias obrigam a gente a colocar os pets. eu nunca tive nenhum problema, assim, nenhum cliente me trouxe qualquer problema em relação a gatos, porque mesmo, às vezes é um gato grandão, mas ele cabe, né? Eles até gostam Sabe? de ficar mais tranquilos ali na deles, então Uhum. eu nunca tive nenhuma ação, assim, ninguém que tenha me procurado, ah, meu gato né, não vai, ou enfim. Agora, tem muito de outras espécies, como eu te falei, né? Então, já que é só cão e gato, aí coelho, uma calopsita, o Sky, 97 gramas. Gente, o que justifica não levar dentro Nossa, da bolsa? gente. Não levam Teve em que mover razão. uma ação para conseguir. Esse do Sky ficou marcado, né? Porque na verdade eles saíram de Fortaleza, foram até São Paulo, aí foram com uma companhia aérea aqui nacional. E aí de São Paulo eles foram até Tóquio. Teria Nossa. outra companhia, uma companhia internacional, mas que atua aqui, então deve seguir as regras aqui do Uhum. país. E descumpriram 4 dias seguidos. Os tutores, a calopsita, todo mundo no aeroporto de Guarulhos por 4 dias seguidos. Meu Deus. A justificativa, no primeiro momento, foi que tinha um gato dentro da aeronave. Ah, tá. Gato solto, andando pra lá e pra cá. É, né? O gato solto. Nada a ver. Nada a ver. Aí foi. Duvido. Conseguiu chegar o Skyzinho. Aham. Enfim, Meu teve as Deus. consequências. O processo, a gente ainda tá com esse processo, mas acontece. Acontece. Mas é inacreditável, porque um animal de 97 gramas, gente, qual que é o problema? Nossa, Né? é, Problema é. nenhum. Não, que absurdo, gente. Não, então, assim, né, para quem está assistindo, perceber que não é tão simples assim, não. Não, não caiam nesses posts que as pessoas Não, estão fazendo de agora a Lei Joca foi aprovada e você pode levar seu cachorro. E a doutora Catarina já veio me dizer aqui antes, né, que a gente conversou antes da live, que várias pessoas já compraram passagem. Gente, as pessoas comprando passagem para viajar com os cachorros sem saber. Meu tem Deus. um negócio que aparece, eu não sei de quem que é, mas aparece patrocinado pra mim aqui direto no meu Instagram. Tô rolando no Instagram e aparece, eu acho que é até uma IA, sabe? Que é um cachorro em cima, assim, da poltrona e fala, a Lei Joca foi aprovada. E assim, até ela tem uma legenda ali que leva totalmente a erro, porque vejam bem, aquele projeto de lei 2022, depois disso, vários outros modificações foram acontecendo naquele projeto de lei. Um deles, inclusive, falava de animais até 50 quilos. Cães de até 50 quilos poderiam. Depois isso foi retirado. Chegou no Senado sem qualquer menção de peso. Era todo e qualquer animal, cão e gato, que poderia ir sem a bolsa ali, coleira na cabine, ou com caixa, mas daí as companhias teriam que se adaptar a isso, enfim. Mas seria cães e gatos na cabine. E aí eu vejo uma postagem dessa que tá falando de até 50 quilos. Eu até vi uma pessoa que comentou assim: meu cachorro tem 53 e agora? Mas não, nem de 50, calma. Ainda antes de comprar passagem, que é o que eu sempre falo para todo mundo, você vai olhar lá no site da companhia. Olha lá, liga, se informa, depois você vai pensar, né? Porque até uma informação que eu vejo que tem muita gente que não sabe mesmo e que me procura. Ah, eu preciso ir para Colômbia, tem um cachorro de esporte emocional. Preciso ir para Argentina. A Latam faz esse trabalho, ela faz esse serviço, ela leva animais de esporte emocional, Colômbia, Argentina e México sem precisar judicializar, por exemplo, tá? Uhum.
Muita gente que não sabe, mas tem que olhar lá, por mais que aqueles sites, no geral, das companhias são bem confusos, né? É, É importante ligar, mas ainda não tem nenhuma lei valendo, não ainda, mas vai ter em breve, amém. Tem que passar. amém. Porque por mais que não tenha, por mais que ainda vai ficar muita coisa a cargo da companhia, é uma vitória, né? É uma lei federal, poxa vida. Num país que não tem lei nenhuma sobre isso, É, tá ótimo. nossa, com certeza, já é alguma coisa, né? Importante pra gente. E É, tudo em função de tantos animais que a gente tem aí, né? Que precisam desse serviço, com certeza. a gente sabe, né, que hoje o número de pets já ultrapassou muito o número de crianças nos lares brasileiros. Isso é uma tendência no mundo todo, né? Por várias razões, né? Razões culturais, socioeconômicas, principalmente. Mas uma coisa importante também é de não confundirmos os pets com pessoas e crianças de verdade. E é outra coisa que a gente vê muito nas postagens, as pessoas Comparação, né? comparando criança com pet, bebê, porque o bebê chora, a criança também perturba, enche o saco. Mas não, pessoal, não tem isso, entendeu? Quem gosta de pet, mas as pessoas que têm filhos, que têm bebês, assim, elas devem ficar muito chateadas quando alguém compara o filho delas com um pet. Né? Não Eu vejo isso e é ridículo realmente a comparação, porque uma coisa, meu Deus, não tem nada a ver com a tem nada a outra. ver com Ai, a outra. Não tem nada. Até porque todos nós já fomos crianças um dia. nossa, pois é. Eu vejo também essas comparações. É muito triste. É muito E uma triste. coisa que eu vi de comparação que eu achei ridículo, e aí é mais aqui na parte da mãe de pet de se sentir ofendida, que foi a comparação com o bebê reborn. Eu falei, gente, tem nada a ver. Calma lá. A boneca entra. O meu cachorro não, poxa vida, ele precisa de lei para isso. É. Mas tem gente, tem para tudo, né? Falo que onde tem Sim. muito aglomeração de pessoas, tem muito entendimento que é diverso, tá tudo bem. Dentro de uma aeronave, por exemplo, tem quantas pessoas que vão viajar ali? É natural que tenha um que tem um problema, o outro que tem outro problema. Até eu leio muito falando, ai, mas eu tenho alergia, não tenho alergia de criança. Tudo bem, mas e se tiver ali um cão-guia, você não vai viajar? Como que funciona? Então. Vai viajar? Exatamente. É complicado, assim, o pet, ele emociona muito as pessoas, né? O pet tem um papel hoje. A gente Uhum, fala do suporte emocional dentro da lei, não são todos os cães que são cães de suporte emocional, porque tem todo o trâmite, todo um processo para isso acontecer, inclusive, eu sempre indico você para todos os clientes que querem saber sobre isso, porque realmente eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, uhum. tem um cão como suporte emocional e nem sabe. Sim, sim, Porque, sim. né, muito. Os cães, eles são um depósito de frustrações humanas. Não só os cães, mas a gente já tá falando dos cachorros, porque eu trabalho com cachorros. E Ah, aí, nesse ponto, eu tenho até assim, eu falo, pobres cães, porque eles aguentam todas as frustrações emocionais, todo o peso emocional, toda a ansiedade, uhum, o luto, toda a tristeza das pessoas, que uhum. sobrecarrega os animais de uma forma na rotina que isso também vai gerando os problemas comportamentais que eu trabalho, problemas emocionais, e aí, como eu acredito na espiritualidade dos animais, espirituais e energéticos. Uhum. Mas não são todos os cães que podem ser suporte emocional, porque isso vai depender também de um laudo médico para a pessoa. Então, pessoal, quem deseja fazer esse processo realmente precisa começar muitos meses antes. Se É, possível, até no ano anterior, né, doutora Catarina, falar com você sobre isso. eu tenho, eu recebo às vezes mensagens de pessoas que falam assim, ai, eu preciso fazer o meu cão virar um cão de esporte emocional, ou o meu cão virar um, meu Deus, né? Aí tem que começar por partes, porque o que que acontece? Volto a dizer, nós não temos uma legislação sobre isso. Então é natural que as pessoas não saibam. Não O que a gente sabe. no país? Uma lei que fala ali do cão-guia. Alguns estados, como o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina, tem algumas legislações estaduais que Uhum. também diferenciam. Olha, isso é um cão de serviço, isso é um cão de suporte emocional, isso Ah, é um que animal. interessante. Mas grande parte das pessoas não sabem. E aí falam para mim, ah, Priscila, só que quem que pode atestar se aquele animal é um animal de suporte ou é um animal de serviço, por exemplo? Aliás, o animal de serviço daí é uma outra questão que precisa de todo um treinamento, né? Desde de pequenininho para então se tornar um cão guia, por exemplo. Tá? Hum. Mas o suporte emocional
Quem que vai testar se é um psicólogo, um psiquiatra, às vezes algum outro médico, como eu já vi, cardiologista, por exemplo, que Uhum. está ali com o tutor, que inclusive foi o próprio médico que falou, olha, eu acredito que o animal seja importante. E é, né? Então são esses profissionais que vão dizer se é ou não é. Não sou eu, não é o juiz que está do outro lado, não é, por exemplo, a adestrador mesmo, né? Seria o psicólogo, o psiquiatra ou qualquer outro médico. E aí, se a pessoa não faz tratamento, também não adianta, porque volta aquela que tem a questão do afeto, que é muito importante, e também daria para a gente pensar na questão da família. Hoje a gente tem as famílias multiespécies, então tem mais animal do que uma criança, por exemplo, dentro de uma família. Esses animais, para muitas pessoas, são muito importantes, e a gente pode pensar se for judicializar, que já pensando, né, num processo judicial, mas pensar que a Constituição Federal, por exemplo, que é a nossa carta maior, que é onde está ali as leis, né, tudo que rege aqui no nosso país, a gente tem ali a proteção do Estado em relação às famílias. E lá não fala família humana, lá fala família. Quando a gente fala de família, então que entre a proteção do Estado para essas famílias multiespécies. Para minha família, que Ótimo. tem meus filhos, cachorro e gato, e é sobre isso. É, Sempre é um animal de suporte, mas tem a relação de afeto que é igualmente importante, é. né? Então é uma É ótima importante brecha, né? isso de pontuar, porque muito, né? Eu recebo muito, assim, não, animal é de, nossa, animal de serviço, nunca nem passou por um adestramento, impossível, sem condições. Mas que tem muita gente que não sabe, justamente porque a gente não tem uma legislação. Como cada estado Uhum. faz, como que às vezes tem trocentas legislações, mas não tem uma que fala, olha isso. Muitas vezes nessas questões de aéreo, por exemplo, a gente usa a analogia, claro, um paralelo ali com a lei do cão-guia, ok, mas Uhum. também o que as próprias companhias colocam nos sites. Que uma empresa aérea que fala que é um cão de suporte, leva um cão de suporte até o México, poxa, meu cão se encaixa aqui, mas eu quero ir para Maceió, qual o problema? Na Uhum. aeronáutica, a própria companhia fala que é suporte, né? É. Então é bem difícil, porque daí cada companhia faz o que quer também. Já Uhum. vi companhias colocando conceito de animal de serviço que, meu Deus, sem condições. Não, não é aquilo. Longe de ser aquilo. É. Cada companhia legisla de um jeito, coloca de um jeito, né? Regulamenta de um jeito e a gente fica à mercê disso. Por isso que tem tanta gente que tem tanta dúvida sobre isso. Mas, É. claro, quanto antes começar, sem dúvidas nenhuma, melhor. Quanto antes começar, porque aí você já começa pesquisando as companhias primeiro, né? Claro, com certeza. Esse Para é um ver ponto. qual você vai levar o seu pet, qual delas vai ser mais acolhedora com relação ao pet, né? Que são mais flexíveis, né? Que Hum. talvez tenha, às vezes até como eu falei, às vezes a pessoa me procura querendo entrar com uma ação, por exemplo, mas não precisa, porque a pessoa está indo para Colômbia, igual atendi esses É. dias, queridíssimas. Elas têm animais de suporte, cada uma delas, e estava indo para Colômbia. Foram, Uhum. não precisam especializar, por quê? A companhia leva. A É. Copa também leva para o México, independente do peso do animal. Então, enfim, é É. que a gente mergulha nesse Instagram que aparece tanta coisa, né? De um lado pode, do outro não pode nada. As pessoas ficam confusas. Normal. Normal. Aqui para ajudar, né? Por mais que às É, vezes nem parece que eu estou entendendo direito, porque é tanta informação dessas companhias que muda de um dia para o outro, é sim. complicado. Enfim, Mas isso é em vida toda a área, né? Na minha área é muito também de adestramento. Muita informação. Eu não sei, eu não gosto muito de falar a informação errada, porque cada um tem suas crenças, né? De que acredita. Mas tem uhum, muitas informações e ensinamentos que na prática não funcionam na vida real das pessoas. uhum. Funciona aqui, né? No online, vídeos legais. Sim, E aí sim. a pessoa tenta aplicar na vida e não funciona e ela fica frustrada, aí pensa que o cachorro que não aprende, aí quer abandonar o cachorro, quer jogar o cachorro fora, eu acho que não dá certo, que o adestramento não funciona. E na verdade, como todas as profissões, a gente tem vários profissionais diferentes e uns Uhum. ensinam coisas que funcionam de verdade e outras coisas que não funcionam porque eles querem só vender, na verdade. E na área de direito é a mesma coisa. Justamente. Justamente. Olha, Então, gente, não caiam nessas fake news aí, porque a Lei Joca não foi aprovada ainda. E mesmo assim, como a doutora Catarina trouxe aqui, várias nuances que ainda precisaria ajustar muito nessa lei.
Muito. É, até um outro ponto que talvez eu acho que eu não falei aqui, mas que o projeto da Câmara que foi para o Senado, que o Senado tirou, que era a necessidade, por exemplo, a obrigatoriedade de ter um médico veterinário ali, o médico Ah, eu embarque, vi isso. tem mais isso nesse projeto de lei. Então, poxa vida, Hum, seria tão bom. Ah, tudo bem, é obrigatória a rastreabilidade do animal. Mas eu fico pensando, Flávia, vamos supor eu e você, estamos com os nossos aqui, deixei lá na companhia. Então, me uhum, garante que vão rastrear, tá? Que você vai receber em tempo real. E se não acontecer? Isso você já está é, dando, já está é. indo. Depois eu vou pedir danos morais, materiais. Mas já passou. Eu quero saber do agora. Tem um médico Uhum. veterinário, né? Então, assim, alguns detalhes, porque eu falo dessa rastreabilidade, porque tem algumas companhias que até uma pessoa me procurou esses dias e me falou que eles prometeram, não, você vai saber o tempo todo, você vê que a pessoa mandava mensagem, ela nunca recebia retorno, não recebia retorno, companhia Não, é nem muito aí. desesperador, sem condições. Sem Porque isso é condições. viajando, você vai saber na prática se vai funcionar ou Não, não. não. Sem condições. Quando eu fui também, quando eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, na Califórnia, eu falei, não tem condições. Eu nunca colocaria a minha cachorra lá. Eu falo assim, É que se a gente muito perigoso, pode acontecer muita coisa lá embaixo que você não vai saber. Um cachorro de 10 anos já, uma cadela de 10 anos, não tem condições. Se a gente pudesse, se as companhias autorizassem, a ANAC autorizasse, né? Se a gente pudesse entrar com uma ação judicial, por exemplo, olha, eu, Catarina, então tudo bem, meu cachorro não vai em cima porque ele não está dentro dos padrões, mas me autorize então a eu vou lá embaixo com É, ele. Cabe o meu filho, me cabe também, né? Se isso pudesse, eu tenho certeza que dentro de ações ou mesmo de leis, isso seria muito mais fácil de resolver. é, Só que não é por quê? Falam que a gente não pode ir lá, ué, qual a diferença? Meu filho dorme comigo na cama, gente. Você acha que é. ele não vai, eu não vou poder ir no mesmo lugar com Então, ele? isso é uma coisa que eu acho também eles poderiam fazer, inclusive eles venderiam muito mais passagens. Muito mais. E É, outra coisa que eu acho que poderiam fazer, outra ação que poderiam tomar, é essa de colocar o veterinário responsável ou funcionários, um veterinário e alguns funcionários, ou um funcionário para cada animal, ou um funcionário para cada dois animais, e a pessoa pagaria isso. sim, Então, sim, assim, sim. e até monetizar melhor a companhia. Eu não sei, assim, né? A gente olhando de fora, parecem umas medidas tão simples que poderiam tomar enquanto essas leis todas não são aprovadas, porque eles É, iam ganhar mais dinheiro, eles iam contratar mais funcionários. Com just- certeza a pessoa ia ficar mais tranquila lá na cabine, sabendo que o pet tinha lá duas, três pessoas lá embaixo olhando ele. justamente. Eu vejo assim que, pelo menos para nós, se eu estou em uma viagem de a passeio, que eu não posso arcar com aquilo que a empresa está me oferecendo para ter segurança do meu animal, eu não vou. Agora, se for uma viagem que a gente recebe muito aqui, uma viagem de mudança ou para outro país. Gente, essa pessoa ela vai economizar tudo que ela tiver para ela dar o melhor conforto. Vai. Aí não me vem as companhias dizer que vai encarecer muito para o tutor e aí não vai. Vai querer sim. Não, vai ter gente que vai comprar. Claro que vai, com certeza. A gente não mede esforço, gente, para ver o bichinho bem, para ter certeza que ele tá indo bem. Então eu Principalmente também. se você vai se mudar. Se você vai se mudar, você vai levar. Justamente, meu Deus, e é tão, meu Deus, é tão ridículo isso, né? Porque, não posso, por exemplo, um animal braquicefálico, um pug de 12 quilos, não cabe dentro da bolsa. Aí eu não posso levar porque não é meu animal de esporte, não é meu animal de serviço, não é um cão-guia. Ok, é um animal que por condição de saúde a gente entra, não tem êxito, porque dentro de uma ação a gente pode simplesmente não ganhar. A regra Não. é que talvez a gente ganhe, mas tem o sim e tem o não. Vai Tem as depender duas das. possibilidades, né? Justamente. Aí vamos supor que a gente perca esse processo. Eu não levo o animal, eu estou indo mudando, não levo. E aí a É. gente tem um país como o Brasil que a gente coloca ali que abandono é maus tratos. Mas eu também não posso levar porque não tem outro modo de eu ir, só de avião. A companhia não aceita meu cachorro embaixo, porque eles não aceitam cães braquicefálicos. Ele faz o quê? Então, assim, é complicado. Meu Deus, eu não sei como que as companhias ainda não viram nisso um Não, jeito eu fico assim indignada. Eu falo, gente, é um jeito de ganhar mais dinheiro, né? É muito impressionante. de resolver tanto problema que tem, meu Deus. É, porque assim, nós entendemos, principalmente aqui no Brasil, que não tem, infelizmente ainda não tem essa cultura de educação para os cães, mal e mal tem para as pessoas e crianças, né? Imagina.
Então a gente até entende, eu entendo as companhias assim, de botarem o máximo para não ter dor de cabeça de cachorro, um monte de cachorro mal educado lá na cabine. Mas isso seria uma solução a priori muito fácil de resolver, colocar funcionários, né, mais Muito. é, é. Muito fácil. Não, realmente, é triste, mas, enfim, nós vamos caminhando até com esses projetos de lei, com essas aprovações, a gente vai caminhando passos lentos, sim, mas estamos caminhando. Pensar que há tempos atrás a gente não tinha avanço nenhum, tá, estamos caminhando, quem sabe logo, logo, né? É. Até em relação à judicialização sobre esse assunto, vem crescendo, claro que vem crescendo, né? Mas também para as companhias analisarem ali dentro do processo judicial, talvez seja esse um ponto de ganho, até de lucro dentro da empresa. Porque eu muito vi gente reclamando quando apareceu essas fake news, porque aí eu fico ali nos comentários para ver, né, as opiniões. E eu vi uma pessoa que falou assim: ah, imagina que absurdo colocar alguém especializado lá embaixo, porque todo mundo teria que arcar, as passagens subiriam para todo mundo. Então, mas depende, né? Porque se a gente direcionar isso só para os tutores, eu tenho certeza que a gente arcaria sem problema nenhum e seria a responsabilidade, eu acredito, desse animal que estaria na cabine, por exemplo, seria do tutor. É. Diferente do animal que vai lá embaixo, que Deus me livre, morre, acontece alguma coisa, que é um problemão para a companhia aérea, Da um problema companhia. mesmo. E que É. daí que economizou ali de uma forma, gastou ali de danos morais, materiais, porque quanto que é para reparar um animal que morreu? Deus me livre. Deus me Não, livre. não Você justifica, isso não justifica. É um argumento extremamente absurdo, né? é absurdo. 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 É isso. Nós olhando aqui de fora, eu fico pensando, não sei. Assim, sério, sinceramente. É um problema tão fácil de uma solução tão simples. Então, É só simples. cobrar, é só cobrar. Cobra mais caro. Quem quer levar o animal, cobra mais caro, coloca um funcionário lá. Pois é. Talvez, quem sabe, né, coloquem isso nessa lei. Que volta agora para a Câmara, ela pode ter mudança, sim, né? Até o veto, sanção presidencial. Ah, que legal. Eu ia até falar da Ju do Quindim. Você conhece o Cão Guia? Ah, eu já vi aqui no Instagram, A gente eu fez acho. uma live. Gente, eu não tô vendo nada de nada Ai, aqui, você mas não tá vendo. Eu ia falar de você, Ju, agora que eu vi que você tá aqui. Ai, que bom, fico feliz. A Ju tem um cão guia que é o Quindim, e nós fizemos até uma live aqui sobre isso, que é um caso bem sério, porque ela sofre. é verdade. E eu adorei o Ela nome. sofre também com o Quindim, porque é aquilo que a gente falou, aqui não tem uma cultura de adestramento, as pessoas não têm uma cultura de educação canina de cachorros. Tudo, ai, coitadinho do cachorro, pobrezinho, pobre animal, ai, que dó, está sendo maltratado. O cachorro super feliz, super bem tratado, um príncipe. E quem É, olha de fora pensa que o cachorro está sendo maltratado. Então, tudo isso, pessoal, é uma mentalidade que nós precisamos mudar isso. O povo precisa mudar essa mentalidade para conseguirmos mais leis como essa para que as companhias, para que as empresas, para que as grandes instituições vendo isso, essa mudança, né, esse mindset mudando no povo, na cabeça das pessoas. Nossa, realmente o brasileiro educa seus cães, o brasileiro se preocupa com o adestramento dos cachorros. Vamos modificar as leis. Eles merecem, realmente, eles são um público pagante. Isso vai gerar sim. dinheiro para as companhias. A consciência de que os pets são parte da família já existe, são dados, né? Os dados não são contestáveis. O PIB é o terceiro maior PIB do país, o Uhum. PET, mas tem essa cultura, né, ainda, né? Então nós precisamos mudar, pessoal, muito urgente. Nós estamos aqui, a doutora Catarina, muito também para falar disso, que essa mentalidade precisa mudar, os cães precisam ser educados. Ah, cachorro late, late, mas se você mandar ele parar de latir, ele tem que parar de latir. Cachorro é Justo. igual criança, eles aprendem tudo que a gente ensinar. Né? Cachorro tá atacando outro cachorro, dá para adestrar. Cachorro avança em pessoas, dá para adestrar também. Tudo é possível de treinar nos cachorros, mas tem que ter uma orientação correta, profissional com experiência, assim como a viagem que, né, caso vocês precisem fazer, chamem um profissional como a doutora Catarina, que não vai ficar enganando, arrancando dinheiro de vocês. Porque É, tem muita gente também arrancando dinheiro. Teve até cliente sua
né, que me chamou. Assim, Sim. gente, absurdo, o adestrador cobrou 10 mil reais dela, assim. Meu Então, Deus. é muito, muito difícil, porque assim, por exemplo, o Quindim, né, numa viagem aérea, por lei federal, ele tem que entrar, ele tem que estar ao lado da tutora, ponto, ele não vai pagar, isso é um direito deles, certo? Agora, que eu vejo que tem muita gente, a companhia X leva cão de serviço, por exemplo, um cão de serviço específico ali para alerta médico, né? E aí não quer pagar pelo serviço. Aí a pessoa, às vezes, nem tem um cão de serviço, mas quer fazer de tudo para ter um cão de serviço. Gente, pelo amor de Deus. Aí esse que é o problema. Falo que o jeitinho brasileiro, às vezes, ele não é tão bom, né? E isso pode repercutir lá no final. Porque, veja bem, a partir do momento que você fala meu cão é um cão de suporte, meu cão é um cão de serviço, subentende-se que ele vai, pelo menos, se comportar. Coloca um animal que não está se comportando dentro da aeronave. Vai ter problema? Vai Vai ter ter problema. muito, né? E é, infelizmente, o que a gente vê, e que eu acredito que causa muito debate contra isso que a gente está falando aqui. Por que, que muitas não autorizam? Porque tem muita gente que, pelo amor de Deus, gente, desculpa a É palavra, mas muito. Essa é a base, essa é a raiz do problema, na minha opinião. justamente. Porque, como nós Justamente. trouxemos aqui, né, é muito dinheiro envolvido, muito dinheiro. As companhias ganhariam muito mais se elas aceitassem os cães, né? Como nos outros países é muito mais fácil viajar com os animais, em países desenvolvidos, claro. Sim, sim. Eu Né? até vi se não me engano, nos Estados Unidos que tem um avião aí que pode, né? Uma empresa que pode levar animal, alguma coisa assim. Tem vários. Aqui ela colocou aqui, né, do Quindinha. O importante é separar um pet de um cão de serviço, né? Muito. É Sim, um, justamente. é um animal de trabalho mesmo, assim, é um cão que está a serviço, trabalhando o tempo todo, né? E que eu vou falar para vocês o que eu falo para os meus clientes quando me procuram. Ah, eu quero transformar meu cão em cão de serviço. Aí você vai ver o cachorro. Gente, 10 anos, você imagina, não tem Nossa! gestão do cachorrinho. E não é justo, poxa, você precisa, ah, não Ai, faço nem gente, não. gente. Vamos com calma, né? Porque senão a gente acaba prejudicando as pessoas que precisam. Então, assim, a gente não precisa. Que eu acredito que todos os animais devem ir na cabine, sim. Mas tem animais que são animais extremamente. Meu Deus, que um cão de guarda, por exemplo, não vai ser nem bom para ele na cabine. Já começa por aí, tá? Um Não, cão que vive a vida toda numa fazenda ali, como cão de guarda mesmo, como que vai pôr esse cachorro na cabine? Não tem não, condições. perdão. Então, determinados animais podem e devem ir na cabine, sim, eu acredito nisso, desde que treinados ali, certinho. Mas eu não abomino o porão. E eu não acho que a gente vai conseguir ter um direito, ter uma lei aprovada, se a gente continuar, né, entrando aí por umas estradas meio duvidosas. Tem E que. assim, né? A gente já pode até deixar essa orientação para o pessoal que está assistindo, que vai assistir depois desse vídeo. Quem tem a Uhum, intenção de sair do país, de morar fora ou de viajar muito com o seu pet, sim. se você ainda não tem um cachorro, pesquise bastante. Se quiser, eu posso ajudar, me chama no direct para te ajudar a escolher uma raça que Uhum. tenha uma facilidade de aprendizado para essa função. Isso é Porque os importante. cães, né, os cães são animais de função, sim. Todos os cães, teoricamente, são animais de trabalho, como o ser humano é. Mas, infelizmente, com tanta seleção artificial, muitos cachorros perderam a habilidade e a capacidade de aprender certas coisas. Então, não é todo cachorro que vai se prestar a ser um cão de serviço. De Olha só que. suporte emocional? Sim, a gente consegue. De suporte emocional, dependendo da personalidade também do animal. Tem cachorros com uma personalidade que também não vão conseguir ser suporte emocional. Então, tudo isso precisa avaliar muito bem com um profissional experiente, capacitado, né? Estou à disposição. E você precisa entender isso, né? Que não é todo cachorro que vai conseguir ser um cão de suporte emocional e muito menos um cão de serviço, porque cães de serviço já nascem sendo treinados para se transformarem nesse trabalhador. Ele é um trabalhador, ele é um cão de trabalho, ele é um cão de serviço. Não é uma coisa assim, ai, vou transformar meu Golden em um cão de guia de cego agora que ele já está com 5 anos. Não vai conseguir. Eu até não sei se essa informação que eu tenho ela é verídica, né? Mas me disseram, eu já li em algum lugar, que o cão de serviço ele é até escolhido ali a dedo, né? É Quando nasce. genético, né? Então tem todo um. Tem toda uma Enfim. preparação, é super caro, né? Na live, a gente até conversou sobre isso na live com a Ju, com o Quindim.
É caríssimo, Uhum. assim, o cão de serviço. É por isso também que no Brasil a gente não tem muitos cães disponíveis para pessoas, né, que precisam desses cães, para deficientes, de fato. Então, Com isso é uma certeza. coisa, é um assunto muito complicado, né, gente, muito delicado, mas que a gente está aqui para ajudar, então, vocês, né, quem deseja viajar com pet, quem tem esse plano, já começa a se programar desde agora, já começa a pesquisar as companhias, troca ideia com a doutora Catarina, chama ela no direct, ela é super disponível, conversa comigo, conversa com as pessoas para te ajudar a ter um norte do que já precisa começar a ser feito, principalmente no que concerne à educação do seu cachorro, que é um Justamente. processo. Às vezes pode demorar muitos meses, às vezes anos para educar, dependendo das questões que ele tenha, né? E é um processo de vínculo hierárquico e afetivo que a gente vai construindo aos poucos com o animal, ao ponto de conseguir colocar ele numa cabine e ele ficar 10, 12 horas lá muito tranquilo. R$ 200 no Brasil todo o cachorro. 200 mil ou 200 mil? Ah, tem 200 cães. Nossa, só tem 200 cachorros no Brasil inteiro. Gente, é Aham. muito Sim, difícil então, conseguir. isso justamente. Por São isso anos na fila, né? aham. Por isso também que eu acredito que a legislação ali, né, quando a gente fala de um cão-guia, que permite, porque veja bem, uma companhia tem muito pouco cão-guia hoje no país, É, pela demanda 200 cachorros. é pouco. Então é fácil para a companhia falar, eu levo. Agora, em cão de serviço, a gente precisa primeiro dizer o que é um cão de serviço, para depois então delimitar. Vai ter a lei X que vai permitir aqui se pode ir ou não. Se não, aí tudo vira cão de serviço, tudo vira tudo. Tudo Infelizmente, vira né? campo de suporte. É. Então, começar pela conceituação, acho que essa é uma parte importante, que inclusive pode ser feito pelos estados. Alguns estados, como eu comecei aqui falando, tem, e que já poderia, todos, se todos tivessem, a gente poderia até pensar em enfim, uma conceituação. Se deixar, fico falando desse assunto até amanhã, tá? Eu vi aqui 8h05, falei, Jesus, mas é porque é porque é um assunto que vem sendo muito debatido e eu acho o máximo, assim, das pessoas que me procuram e falam, ai, transforma meu cão em cão de serviço. Ô, Glória, se visse os É. meus, pelo amor de Deus. Mas Não, é foi muito legal você trazer essa coisa dos estados, porque entrou em contato comigo uma cliente perguntando sobre isso e eu não. Eu falei até para ela, eu falei, conversa com a doutora Catarina, não sei te responder, porque ela queria até se mudar para esse estado, que é um estado no centro-oeste, porque lá era legal. uma legislação diferente da legislação aqui no sudeste. Tem locais sim que tem legislações estaduais. É claro que, por exemplo, estou falando do Santa Catarina, tá? Tem uma legislação lá que versa sobre animal de esporte emocional, faz a conceituação, e animal de serviço. É claro que essa pessoa não vai conseguir embarcar, por exemplo, com uma companhia aérea, saindo dali, falando, eu tenho aqui a lei estadual e por favor me leve até outros. Não dá, né? Uhum. Mas ajuda, e ajuda muito. Se a gente for pensar em uma judicialização, por exemplo, vai entrar com um processo judicial, tem um cão de serviço, não me deixa eu entrar com esse cão de serviço dentro da aeronave, e no local onde eu estou isso é regulamentado, vai te ajudar. Não quer dizer que é certeza, porque certeza de nada eu posso dar quando a gente fala Mas de. facilita, né? E também para a pessoa frequentar os locais, né? Então eu vou em determinado local que não aceita pet, mas espera aí, vamos ver aqui na legislação estadual o que fala. Porque hoje Uhum. a gente tem muita pessoa que me procura que fala, olha, eu não pude entrar com meu animal na faculdade, na escola, no meu serviço, por exemplo. E aí, se tem uma lei ali estadual, pelo menos ajuda e ajuda bastante. Então, olha, essa informação é importante, hein? Tem muita Então, gente que não sabe. é importante, já tem estados aí que tem sim. Pode Paraná, eu sei que facilitar o processo. o Paraná eu sei que tem, Santa Catarina tem também. Tem mais alguns que tem algumas. Aí o Rio de Janeiro tentou, né? Até fizeram ali uma lei, chegou a entrar em vigor, meu Deus. Só que daí, Hum. qual que, a meu ver, o problema ali? Eles falaram o seguinte: todos os aviões saindo, todos os voos saindo do Rio ou vindo para o Rio, tem que trazer e levar animal de serviço na cabine. Que, pelo amor de Deus. Não, peraí. Se a gente tá falando de um país, como eu falei para vocês, calopsita, 4 dias sem levar uma decisão judicial, nem isso muitas vezes cumprem, quem dirá uma legislação estadual, né? Então tem que ir com cuidado, a gente talvez ir regulamentando primeiro a conceituação, para então a gente chegar numa lei federal que fala, olha, cão de serviço pode, cão de suporte pode, né? E aí fazer a diferença aí. Enfim, É. mas lá
Janeiro chegou a valer, assim, entre aspas, porque Olha. daí é inconstitucional. Vem o STF e fala, olha, é inconstitucional, mas é mesmo, porque quem pode regulamentar é a União, não são os estados. A parte aérea, tá? A parte aérea, quem pode regulamentar é a União Federal. Como no Uhum. caso do projeto da Lei Joca. Caramba, quase. É, Quanto mais estados se fosse assim, né, seria muito melhor. Poderia começar aos poucos até muitos terem essas novas regras, né? uhum, sim, 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 exatamente. Mas enfim, por enquanto a gente vai torcendo para o projeto de lei virar lei. Já é um bom começo. Vamos torcer e, pessoal, quem tiver dúvidas, não tem nenhuma dúvida aqui pra gente, mas se vocês tiverem dúvidas, pensarem aí, quem planeja viajar, quem planeja morar fora, já entre em contato, né? Tanto com a doutora Catarina, quanto comigo, quanto com outros profissionais que possam ajudar vocês, para não deixar para a última hora, e a última hora aqui desse assunto é de meses ou até anos, pessoal. Então, de fato, é um planejamento aí de pelo menos 6 meses né? Anteriores à sua viagem, às vezes mais até pode demorar. Então, não deixem para a última hora. Quem né, viu um post desse, já está comprando passagem, não comprem passagem ainda. Não, A não. lei ainda não foi aprovada, mas nós estamos torcendo para que seja, mas também precisamos que ela tenha outros itens para que as companhias possam também aprovar, né, Justamente. o que é dito ali, que é como a doutora Catarina falou, a ANAC deixa na mão das companhias decidirem. Então, na verdade, a lei não vai ter tanta mudança assim na prática, né? Então, por isso que nós temos que fazer a nossa parte aqui, que é educando os cachorros e entrando com ação dentro do que é possível e plausível na realidade de cada um, inclusive do cachorro que você tem, da espécie, da raça, né? Para que você não gaste dinheiro à toa e não jogue todo o seu sonho no lixo, às vezes. Como já Uhum. aconteceu, de a gente ver a pessoa não conseguir entrar com o cachorro e todo aquele planejamento, todo o projeto da viagem por água abaixo. Justamente. É isso. Acontece. Muito obrigada, doutora Catarina, maravilhosa. Ah, é sempre bom falar com você. É, a gente tem. Inclusive. Sempre bom falar com você. Você é muito linda e sabe muito, entende muito desse assunto. É com você. Isso é muito legal, né? De quando você fala, ah, ficaria horas falando sobre isso. Você vê que a pessoa Nossa, gosta de falar, né? Desse assunto, a pessoa gosta, dá prazer falar sobre isso, porque é. realmente é algo que nos preocupa na nossa rotina aqui nesse trabalho, realmente. É uma Sim. forma de ajudar as pessoas, né, também. Aí, ó, eu fico feliz, muito feliz pelo convite. Já vamos pensar no tema da próxima, né? Amei. Conta comigo sempre, Flávia. E Eu queria te perguntar, eu vi um post na sua página sobre pensão. pensão para animal? É? Gente, É esse? eu falei, nossa. Aí os comentários eram muito engraçados. As Ó, pessoas falavam, nossa, ela só faltava agora. Agora meu marido vai ser preso se ele não sustentar meu gato quando a gente se separar. Ó, tem pensão e sabe que aqui, ó, um tema para a próxima live, Flávia, veja bem. Tem também a parte da guarda compartilhada. Isso é muito importante, porque um animal, ele tá acostumado, igual os meus aqui, né? A ficar aqui nesse ambiente, comigo, com meu marido, todo mundo junto. Então, se separa. É importante que a gente tenha esse treinamento no animal para ele não sofrer. Igual a gente tem ações, e tem mesmo, tá? Que os gatinhos ficam 15 dias com uma tutora e 15 dias com outra. Gatos. Por que que isso é possível? Porque tem ali toda uma logística, todos os profissionais em volta analisando para ver se realmente tem esse bem-estar dos animais, que é a prioridade. Isso já é possível ver as famílias multiespécies dando um show. Então, pode ser algum tema na próxima live. Depois vocês falam pra gente. Aqui, pessoal, põe nos comentários do vídeo que eu vou colocar agora aqui no meu feed. Vou Uhum. compartilhar com a doutora Catarina para ela colocar no feed dela e vou colocar no meu canal do YouTube, Flávia Campos Cães Educados. Sigam Ai, a doutora Catarina Modenas, me sigam. E deixem nos comentários se vocês quiserem que a gente faça uma live sobre esse assunto de guarda compartilhada e pensão para pets em geral. Eu ia falar só cães e gatos, mas é para pets em geral. Porque é, realmente isso é uma coisa muito incrível, gente. O nível, né, de importância que os animais têm na nossa vida. Nós que amamos os animais, é uma vitória para nós, né? claro.
Com Quem tá certeza. de fora pode achar que é uma bobagem, mas não é uma bobagem. Os animais sofrem muito quando o casal se separa, sofrem. Tem muitos animais que entram em depressão, tem animais que vêm até a óbito. Claro, e ó, é justamente a importância é pensar na família como um todo, né? Não só no É, nas a família mesmas. multiespécies mesmo, né? Eu quero que fique comigo, mas, poxa, o bichinho sente falta do outro também, né? É. E às vezes o animal gosta mais de um do que do outro, e as É pessoas por não mais... percebem. então, eu falo que o meu marido é um humano reserva, os meus carinham comigo, sem dúvida. Ah, Ai, Deus. é, de boa mãe que a gente fala, ai, seu filho é a cara do seu marido, né? A mãe fica muito pé da vida, né? Carregou 9 meses. Mas, ó, esse é um assunto realmente interessante. Acho que a gente pode falar sobre isso, sim, com certeza. Podemos. Deixa, mas se o pessoal incentivar, que a gente marca mesmo. Então, quem quiser que a gente faça essa live, coloca nos comentários ou no meu canal, ou no canal da doutora Catarina, na rede social dela. É isso. Obrigada, Flávia. Gratidão. Beijos, caninos. Um Beijos beijo. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.